crianças, como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Hoje é nossa aula de português e vocês vão conhecer a história de uma pessoa muito especial para o São João. Lembrando que nós continuamos em clima junino, tá certo? E quem será essa pessoa? Nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, vamos conhecer uma música bem legal dele. Vamos lá ver o que a gente vai ter na nossa aula de hoje? Olha só, o que teremos hoje? Nós vamos ter a música, vamos dançar. A gente vai conhecer o Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Vamos fazer análise linguística com a letra V. É esta letrinha que nós vamos estudar hoje, certo? E, claro, vamos ter a nossa atividade do dia. Olha só, gente, esse cartaz é o cartaz do nosso São João, São João da Parnaíba, que esse ano está acontecendo num formato diferente. E como nós estamos falando de São João, como nós estamos no período das festas juninas, já falamos da origem das festas juninas, vocês lembram? Nas aulas passadas. Vocês já me ajudaram a montar um arraiá na minha casa, nas aulas de matemática. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história desse homem, que foi muito importante para a cultura nordestina e para a cultura brasileira, tá certo? Vamos agora assistir um vídeo que fala do centenário do Rei do Baião, do Luiz Gonzaga. Os desenhos e a animação deste vídeo foram feitos pela Quadro e Quadro. E a composição é de Carlinhos Borges, interpretado por Cezinha do Acordeon, tá bom? Vamos lá, tia Cris encontrou esse vídeo e é bem animado. Assistam aí! É muito forró, uma história cheia de emoção. São João do Nordeste festeja 100 anos de Gonzagão. Menino nascido em Exu, no dia de Santa Luzia, se apaixonou pelas sanfonas que Januário consertava. Com o pai aprendeu a tocar, com 8 anos fazia festa pro povo dançar. No exército se alistou, da banda foi o corneteiro. Lutou pela revolução, ficou no Rio de Janeiro. Lá no rádio ele foi cantor, boleros, valsas e marchinhas. E aí ele percebeu a força que o Nordeste tinha. Quando começou a tocar baião, viu o gaúcho vestido do jeito de lá. Ele se vestiu como bom vaqueiro, chapéu de couro, gibão, companheiros, a bomba, triângulo e a sanfona branca. Encheu o peito, soltou a garganta e foi entendido no Brasil inteiro. Cantou o voo da asa branca, o sol e a seca da triste partida. Brincou no choque das meninas, a fé do meu povo num padeciço. Cantou pro pobre, cantou pro rico, a tristeza e a saudade, a alegria da vida. Conquistou o Brasil com sua cantoria, tocando shot, chachado e baião. São João do Nordeste festeja 100 anos de Gonzagão. E aí, gente, vocês gostaram de conhecer a história do Luiz Gonzaga? Que cabra arretado, não é? Olha só aqui o chapéu que lembra os chapéus que ele costumava usar. Ele nasceu lá em Pernambuco, não foi? E ele levou toda a cultura nordestina na música pelo Brasil e pelo mundo. E ele é um patrimônio brasileiro. E vocês já ouviram muitas canções do Luiz Gonzaga no São João. E agora vocês vão conhecer outra música que vocês já ouviram, claro. Mas sabe quem foi que gravou essa música? Foi o Mundo Bita. Eles regravaram a música do Luiz Gonzaga e esta música vai ser bem importante para nossa aulinha hoje, tá certo? O nome da música é A Vida do Viajante. Vamos lá? Vamos assistir? das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.
Olha só como é legal, não é? Minha vida é andar por este país para ver se um dia eu descanso feliz. Olha só, A Vida de Viajante, que foi escrita por Luiz Gonzaga. Gente, vocês sabem o que é vida de viajante? E o que é viajante? Algum de vocês, algum parente, o papai ou a mamãe, costumam viajar? Costumam trabalhar viajando? Geralmente estas pessoas a gente diz que são viajantes. E olha só o que a tia Cris trouxe aqui nesse slide. Um mochileiro, né, que costuma viajar só com a mochila nas costas. Aqui nesta imagem são pessoas viajando apenas com o jumento, como era há décadas atrás. Tá? Pessoas do sertão nordestino viajavam para a cidade grande, passavam dias e noites pela estrada, andando de jumento, sabiam? Olha que outro meio de transporte também bem antigo na foto, mas que também sobrevive até hoje, né? Que muitas pessoas viajam, que é o ônibus. Quem já viajou de ônibus? Levanta a mão. Eu já viajei de ônibus, vocês viajaram? Muito bem. Olha só, a representação do viajante é uma mala. Sabia que eles costumam, né, os grandes viajantes precisam levar muitas coisas. Então, eles levam na mala. E olha aqui, olha, quem tem uma condiçãozinha melhor, na época do Luiz Gonzaga, andava, sabe de quê? De Fusca. Era de Fusca, olha só. O carrinho, que é bem da época da mamãe, do papai, da vovó, tá bom? De vocês. Nas estradas brasileiras também tem muitos caminhoneiros que eles utilizam essa música do Luiz Gonzaga o tempo todo, porque realmente eles vivem uma vida de viajante. Eles costumam atravessar o Brasil inteiro, trazendo cargas, levando cargas, e assim é a vida deles, dos caminhoneiros. E aqui é um meio de transporte bem mais moderno e que precisa, de dinheiro, né, para que possam viajar. Quem já viajou de avião? Alguém já viajou de avião? Muito bem, a tia Cris também já viajou de avião. Olha só, e aqui é o nosso Brasil, né? As histórias, as músicas, as canções do Luiz Gonzaga foram inspiradas pelo homem, pela mulher, pela história dos brasileiros, tá bom? Ele era um brasileiro de muita coragem, que tinha coragem de falar o que ele queria através da música, com muita criatividade. Agora prestem atenção nesse próximo slide. Olha só, eu trouxe aqui o nome da música, A Vida de Viajante, é o título da música. Vocês lembram que nós já estudamos os títulos? Título de parlenda, título de cantiga, título de poema? Pois é, música também tem título, e o título desta música é A Vida de Viajante. Então, quantas palavras nós temos aqui? Lembrando que as palavras, elas estão separadas por espaços em branco. Vocês lembram, né? Vamos contar quantas palavras a gente tem? 1, 2, 3, 4. 4 palavras nós temos no título da música A Vida de Viajante, do Luiz Gonzaga. Gente, olha só, que interessante. A tia Cris percebeu que esta música tinha 2 vezes a letrinha que a gente precisava estudar hoje. Por isso que ela trouxe essa música para a gente estudar. Olha só, na palavra vida e na palavra viajante. Qual é mesmo a letrinha inicial de vida e de viajante? Isso é a letra V, olha só, a letra V está aqui vestida de formas diferentes, que nem a tia Cris sempre traz, não é verdade? E é esta letrinha que nós vamos encontrar hoje, e não vai ser em figuras não, vai ser na letra da música.
Sim, na letra da música. Vocês sabiam que quando um músico, quando um compositor, a pessoa que compõe músicas chama-se compositor. Quando um compositor, ele escreve uma música, ela vai lá para o papel, depois ele coloca a melodia e começa a cantar. Vou mostrar para vocês agora a música que vocês assistiram junto com o Mundo Bita, tá bom? Olha só. A Vida de Viajante, tá aqui o título e o nome do compositor, que também é o cantor, que é este senhor aqui, ó, que já faleceu, né? O Luiz Gonzaga. E aqui está. Vocês me ajudam a ler? Vamos ler? Olha só. Minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Vocês percebem como nessa música, não é cantiga, nessa música existem rimas, não é? Existem muitas palavras e conta uma história com melodia, né? A história de vida do Luiz Gonzaga. E agora eu convido vocês para olhar com bastante atenção neste slide que está aí na telinha de vocês e encontrarem as palavras com V. Lembram da letrinha de hoje? A letra V. Vamos lá? Vamos procurar? Então, começando, a gente vai olhar para o título, não é? No título tem duas palavras com a letra V, que nós já vimos no slide anterior, olha. Vida e viajante, certo? E no texto aqui, olha, no texto, nos versos dessa música, também tem palavras com V. Olha aqui uma, olha, vamos lá, ó. Vida. Ela se repete, não é minha vida. É uma palavra que tem a letra V. Olha aqui no segundo verso, tem outra palavra com V, que é a palavra ver, que é a mesma coisa que enxergar, tá bom? Olha, ver é a mesma coisa que enxergar, ó. Enxergar, certo? Para ver se um dia descanso feliz. E aí, será que tem outra palavra com V aqui nesta estrofe? Não, não tem. Agora vamos para a próxima estrofe? Olha só. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação e a alegria no coração. A tia Cris não conseguiu rimar, mas tudo bem. Olha só, gente. Chuva, chuva tem a letra V, certo? Não é no início, tia Cris, não é, mas tem a letra V na sua composição, certo? Chuva, tem a letra V. Onde tem outra palavra que tem a letra V? Olhem aí, poeira e carvão. Carvão, tia Cris. Isso, gente. Carvão, ó. Carvão. Vão. Certo? O V, o A, o tio e o O formam vão. Vão também é uma palavra, não é? Se ela estiver isolada. Vão. Eles vão. Certo? Eles vão passear. Mas aqui é carvão, certo? Olha só, a próxima estrofe que não se repete na música. Mar e terra, inverno e verão. Mostro o sorriso, mostro a alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Aqui também tem letra V. Vocês acreditam? O Luiz Gonzaga fez esta música para a gente estudar a letra V. Olha que legal. Tem duas palavras que são estações do ano. Já estou dando a pista para vocês. Isso, inverno. Inverno é o tempo de chuva, não é? Aqui no Nordeste é o tempo de chuva. E
Qual é a outra estação do ano que aparece nesse trecho da música? Verão. Muito bem, gente. Ó, vocês estão de parabéns. Então, também nós temos duas palavras com V. Inverno não começa com V, mas tem, ó, ver. E verão começa com V. Tudo bem? Então, gente, vamos agora para a nossa atividade do dia. Na atividade do dia, nós vamos fazer leitura, tá bom? Vamos lá treinar nossa leitura. Olha só, aqui são as palavras, as figuras que representam as palavras que nós encontramos na música do Luiz Gonzaga com a letra V, certo? Então, agora vocês vão ler comigo as palavras que nós encontramos. Tudo bem? Vamos lá? A primeira palavra, olha só. Vida. Olha só aqui, representando a vida, certo? E esta imagem aqui, vamos ver qual é a palavra? Viajante. Viajante. E olha aqui, olha os olhinhos. Ver. Leiam comigo, ver. Agora, olha só. Chuva. Vamos ler? Chuva. Olha aqui tá na mão de uma pessoa, olha. Carvão. Vamos ler? Olha, leiam comigo. Carvão. Muito bem. E aqui, olha, tempo de chuva no sertão. É no inverno. Inverno, certo? E a última palavra que nós encontramos foi verão. Vamos ler novamente? Verão. Muito bem, gente. Vamos para a nossa próxima tarefinha? Olha só, para a gente não esquecer que sempre a gente precisa fazer o estudo da palavra, certo? Então, nós temos vida e viajante. Quantas letrinhas tem na palavra vida? Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4. 4 letrinhas, muito bem. E quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra vida? Vamos ver? Vida. Quantas vezes? 2 vezes, muito bem. Agora vamos para a palavra viajante. Quantas letrinhas eu tenho na palavra viajante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas, ó. Gostei de ver. Agora a gente vai contar quantas sílabas tem, certo? Vi-a-jan-te. Quantas sílabas? 4 sílabas. Palmas para vocês, gostei de ver. Olha só, gente, pois eu espero que nossa aula tenha sido bem legal para vocês e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tchau, pessoal! Olá, bom dia para vocês, tudo bem? Aqui professora Marlene novamente na nossa 10ª aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante que vai ser importante para a vida toda de vocês estudantes. Porque nós vamos trabalhar hoje leitura, compreensão e interpretação de texto. Mas calma, nós vamos por partes e compreender tudo isso, tá bom? Então vamos começar. Bem, primeiro a gente tem que entender esse conceito. Para eu saber o que eu estou fazendo, eu preciso conhecer. E conhecendo a gente tem que compreender. E compreendendo a gente tem que passar por isso, pelo conceito.
Então, o que é compreensão? É o ato de captar sentidos que estão no interior do texto. O que é isso? É a coleta de informações que você vai fazer durante a leitura desse texto e para que você possa responder as questões que vão vir em seguida. Então, compreender é pegar as informações que estão contidas dentro do texto, tá certo? É simples. Então, para isso, nós vamos precisar desenvolver uma habilidade muito importante, que é a leitura, tá? Desde a educação infantil que a gente vem trabalhando com vocês as letras, os sons das letras, as palavras, as frases, né? Para que você possa ter uma leitura compreensível, interpretativa, para que você não tenha dificuldade de entender o que lê, tá? Então é por isso que é importante você desenvolver essa habilidade. Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Lendo. Não tem outro jeito a não ser lendo. Então o que é que eu faço para gostar de ler? Eu vou procurar aquilo que eu gosto, tá? Eu posso começar com um gibi, tá? Depois vou para uns livros de paradidáticos, né? Uns livros que você tem de histórias curtas. Depois você vai aprofundando, vai tendo aquelas com gravuras e depois você vai aprofundando as suas leituras de outros livros com curiosidades que você tem na sua vida, no que você quiser descobrir. Porque a gente tem que ser assim, ó, curiosos, tá? Nós temos que ser curiosos. Para quê? Para que a gente possa conhecer cada vez mais as coisas, tá? E o conhecimento, como eu já disse, não ocupa espaço, não é mesmo? Então vamos lá. Bem, mas eu falei que compreender um texto é coletar as informações de um texto. Mas você sabe o que é um texto? Então, tudo a gente tem que ter consciência daquilo que está se fazendo, porque senão você fica com dúvidas. Então, o que é um texto, né? Vamos entender o que é um texto. É tudo aquilo que você produz para comunicar, tá? Que você quer e deseja comunicar a alguém, você pode desenvolver e produzir um texto. Esse texto, ele pode ser tanto escrito como oral, tá? Então aí, ó, é um conjunto de enunciados que pode ser escrito ou oral, tá? Que forma uma unidade de sentido. Vocês lembram nas nossas aulas anteriores que eu falava para vocês, olhem, gente, o que é uma frase? É um enunciado que tem sentido, tá? Aquilo que você consegue entender o que o outro está dizendo. Então, o texto, ele é formado por frases, com frases que tenham sentidos, tá? Que tenham sentido. Então, por exemplo, um texto, né, que é esse conjunto, né, de unidade, de enunciados que formam, né, que tem sentido, ele tem que ter começo, meio e fim, tá? Para que haja uma compreensão do leitor, ou seja, quem pegar o texto vai entender o que você quer transmitir. Então é importante isso. A gente às vezes não, mas eu não sei escrever, eu não sei fazer um texto. Mas a gente começa aos poucos e a gente só aprende fazendo, escrevendo. Então, para que você tenha essa prática, procure logo ver aí um caderno velho e procure escrever o seu dia a dia, o que você faz no seu dia a dia. Esse diário vai fazer você treinar essa escrita, tá? E aí você está construindo um texto da sua vida diária, tá bom? Então, nós vimos aí compreensão, que é coletar as informações do texto, e nós vimos também o que é um texto, né? É tudo aquilo que você produz para se comunicar. Então, vamos adiante. Agora, nós vamos ver como isso acontece na prática, como é que você vai desenvolver essa compreensão em primeiro lugar. Lá no início eu falei que nós vamos falar de leitura, compreensão e interpretação, tá? Leitura, ela está implícita em todos os lugares, em todas as áreas, em todas as disciplinas. Você vai precisar ler.
E para ler, lógico, você tem que decodificar os símbolos. O que é isso, decodificar os símbolos? É entender cada palavra, né? Cada frase. Por isso que a gente estuda as palavras, as sílabas, as palavras, as frases, né? Os tipos de frase, para você compreender o texto, né? Então, a pontuação também é importante, que também a gente vai ver nas próximas aulas. Então, tudo isso vai envolver a compreensão do leitor, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece na prática. Nós estamos no mês junino, né? Então, eu trouxe para vocês uma música, tá bom? Uma música que tem a ver com esse momento de agora, que é o momento das festas juninas, tá? E a música, o nome dela é Olha pro Céu, Meu Amor, tá bom? Nós vamos para ela agora, você vai ouvir com atenção a letra, olhem bem, preste bem atenção, tá? Na letra que você vai ouvir na música, tá certo? E depois nós vamos voltar a essa letra, ok? Vamos lá? Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. E numa noite igual a essa, que tu me desse o coração, o céu estava azul em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão, e no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. Tananana, olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. E numa noite igual a essa, que tu me desse o coração, o céu estava azul em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão, e no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. Muito bem, e aí, gostaram da letra, da música, gostaram da melodia, gostaram desse conjunto todo que foi a nossa música? Olha pro céu, meu amor, né? Muito interessante, não é essa letra? Bem, eu trouxe a letra para vocês aí dessa música, eu coloquei a letra aqui para vocês verem, tá bom? Ela é formada por 4 estrofes, nós temos aí em cada estrofe 4 versos, que isso depois, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre o que é verso, o que é estrofe, o que é rima, para você entender esse gênero textual. Que nós estudamos fábula, lista, ditado popular e bilhete. Nós ainda não vimos o poema, que é o que está caracterizando aí a letra desta música, tá? Então ela é Olha pro Céu, Meu Amor, né? Mas aí o título só tá Olha pro Céu, que é o título que o Luiz Gonzaga, que foi o compositor, e José Fernandes, também o compositor dessa música, dessa letra, fizeram, né? Então aí ele diz assim: olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot, baião no salão, e no terreiro teu olhar que incentivou meu coração.
Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Não é bonita a letra, não é? Mas aí, que informações nós tiramos desta letra? Então é agora que nós vamos explorar essa compreensão, tá certo? Então vamos ver aqui. O texto que você acabou de ler, ele é uma música, uma fábula, um bilhete. Que texto é esse? Vocês viram, né, no vídeo que tem um ritmo, que tem uma melodia e que tem uma letra, alguém cantando. Então esse conjunto aí forma o que nós chamamos de... Quem falou música acertou. Mas por que não é uma fábula? Mas por que não é um bilhete? Porque nós já estudamos isso daí e você já sabe que fábula tem uma característica que nós vamos identificar, que tem animais como personagem, nós temos uma moral, né, no final da história, o que ela está nos ensinando. E nesse texto vocês viram que nós não encontramos esse tipo de característica. O bilhete, que foi nossa última aula, né, lembram lá do bilhete? Que é um recado curto, né, que tem data, quem vai enviar, quem vai receber, e nós não vimos também nesse texto. Então, o que realmente vai identificar o que é esse texto aí é a letra A, né, que é uma música. Então, o conjunto de música, o conjunto da letra com a melodia forma a música. Então, essas informações nós estamos tirando a partir do texto. Então, nós estamos compreendendo o texto. Eu já consegui identificar que essa letra, que esse texto, ela é uma música, tá? Vamos aqui. Quem são os autores desta música? Então, vamos novamente voltar lá no texto para observar onde eu vou encontrar esta informação aí, tá? Então vamos voltar rapidinho aqui na música e aí nós vamos encontrar aonde é que está o nome dos compositores, dos autores dessa música, ou seja, quem foi que fez a música, quem foram eles, tá? Onde é que eu localizo essa informação no texto? Aqui, bem já no início, depois aí do título da música, tá? Se você conseguir observar a setinha, eu estou aqui circulando, Luiz Gonzaga e José Fernandes. Esses dois foram os compositores da música, ou seja, foram os autores da música, tá certo? Muito bem. Então, os autores da música são Luiz Gonzaga e José Fernandes. Informação, olha aí de novo, informação que eu tiro do texto, que está lá no texto. Isso é compreensão que nós estamos trabalhando. Compreender aqui é você entender o que o texto está falando, né? O que ele está dizendo para você. Então vamos lá. Segundo o texto, o céu estava em festa. Por quê? Letra A, era noite de lua cheia. Letra B, era noite de São João. Letra C, o sol brilhava. Ou letra D, tinha muitas estrelas. Então, que informação é essa? Aonde é que eu vou localizar essa informação? Novamente, nós vamos voltar para o texto. E no texto tá lá, tá bom? Então, vamos ver aqui. Olha só. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava em festa. Era noite de São João. Então, olha só, por que o céu estava em festa? Porque era noite de São João. Então, a informação que nós vamos colocar aqui, não é? É justamente essa, Aí, nós estamos voltando aqui
para você saber que a resposta era noite de São João. Segundo o texto, o céu estava em festa porque era noite de São João. Então, nós localizamos no texto. Muito bem. Qual festa popular é citada na letra desta música? Olha só, nós estamos falando de quem era a noite de São João. Então, qual é a resposta que eu coloco aí? A festa de São João. Já está bem claro isso, não é? Muito bem. Agora, a interpretação. A interpretação, ela é diferente da compreensão. A compreensão nós tiramos só do texto, tá? A interpretação, ela vai necessitar também dos seus conhecimentos que você já tem aí com você. E que de uma certa forma, vai levar à questão cultural, né? Interpretar, ela vai além do texto. A interpretação de textos envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto, seja ele visual, auditivo, escrito, oral, mas você vai concluir alguma coisa a respeito desse texto. Eu trouxe essa tirinha aí, ela é de um personagem chamado Agar, tá? Então, o que é que ele tá aí, ó? Ele tá caminhando na beira da praia com um amigo dele aí, tá? Por que é a beira da praia? Porque nós estamos vendo aqui a areia, uma estrela, né? E aí ele vê e diz assim: veja, uma gaivota morta. O amigo dele pegou, olhou para o céu e falou: onde? Onde? Tá aí observando? Olha só, né? Ele compreendeu o que o amigo dele diz? Compreendeu. Ele sabe o que é uma gaivota, ele sabe que ela está morta. Mas ele não conseguiu interpretar. Por quê? Porque ele olhou para o céu. Uma gaivota morta, ela não vai estar no céu voando, não é mesmo? Então, ele não teve como interpretar, ele não conseguiu interpretar. Bem, outro exemplo aqui, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Compreensão, eu consigo entender o que está me dizendo essa frase, né? Que a água líquida, quando bate na pedra, tantas vezes ela vai perfurando a pedra. Eu consegui compreender isso aí? Então, isso é compreensão. Agora, o que está por trás desse ditado? Né? O que eu posso interpretar? Eu posso interpretar que eu não posso desistir, eu tenho que persistir naquilo que eu quero para eu conseguir o meu objetivo. Isso é interpretação, tá? Compreender é saber o que disse a frase. Agora, o que está na entrelinha é o que está por trás, o que pode vir a me dizer. É a interpretação. Viu como são nuances, né? São muito próximos esses conceitos, mas tem as suas diferenças, tá bom? Bem, hoje nós vimos leitura, compreensão e interpretação. Isso nós vamos ainda ver muito mais na frente, tá? Mas hoje nós começamos a ver um pouquinho sobre isso, tá certo? Na próxima aula nós vamos ter muito mais para vocês, tá? Aguardamos aqui com certeza a sua presença aí, tá certo? Um abraço, beijos e até lá! Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professora Milena Amorim para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá, hoje eu trouxe para vocês dois sinais, né? Dois sinais de pontuação que a gente utiliza em alguns textos, a gente vê nos livros, em revistinhas e a gente precisa entender, né? Como usá-los, por que usá-los, tá certo? Mas antes eu vou começar com uma história. Vou colocar para vocês aqui uma página, né, a capa do livro. Esse livro é da editora Ática, tá?
E ele tem um título bem interessante, deem uma olhada. Vamos ver aí a capa, né? A gravura que tem. O que que nós temos aí? Nós temos alguns animais. Será que esse livro vai falar sobre a história dos animais? O que será que aconteceu? Olha o título. Fogo no céu. Fogo no céu. Tá exclamando, não é? Então tem assim uma força maior, né? Uma emoção, né, no título. E quem escreveu essa história foi Mari França e Eliardo França. Eles foi que escreveram essa história. Vamos lá? Saber o que aconteceu? O bode falou para o rato. O céu pegou fogo. O rato falou para a pata. O céu pegou fogo. A pata falou para o galo. O céu pegou fogo. Fugiu o rato, fugiu o galo, fugiu a pata, fugiu o bode. O bode viu a coruja e falou. A coruja viu o céu e falou. O fogo é um balão de São João. O bode falou. Um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão. O fogo não pode pegar na mata. O balão caiu, o bode apagou o fogo e pendurou o balão. E todos deram viva a São João. E aí, gostaram da história? O que aparece na história? Ela conta a vida dos animais? Será que ela conta a vida dos animais? Quantos animais tem na história? A gente vai começar a conversar um pouquinho. O boato que se espalhou foi que o céu pegou fogo, não é? Todos os animais falaram um para o outro que o céu pegou fogo. Mas quem foi que inicialmente espalhou o boato? Você sabe o que é um boato? Vamos pensar um pouquinho. O boato é algo que alguém, né, ouviu, inventou e saiu espalhando, não é? É muito importante que a gente perceba e que a gente procure saber, quando a gente sabe de alguma coisa, se é verdade ou não, para a gente não espalhar boatos, não é? Quem foi que espalhou, que começou a espalhar o boato? O bode. Então o bode olhou para o céu e disse que o céu estava o quê? Pegando fogo. E aí ele falou logo de imediato, ele falou primeiro para quem? A primeira pessoa que ouviu o boato do bode. Vocês lembram? A primeira pessoa, o primeiro bicho, né? Pessoa não. O primeiro bicho que ouviu que o céu estava pegando fogo. O bode olhou para o céu e disse que o céu estava pegando fogo. E aí ele saiu, o primeiro bicho que ele encontrou, ele já foi logo falando que o céu estava pegando fogo. Ele falou para o rato, não é? Ele falou para o rato. O céu pegou fogo. Então, o rato, claro, desesperado, imediatamente, quando ele encontrou o primeiro bicho na frente, ele foi logo falando que foi para a pata, né? Ele encontrou a pata e já foi logo dizendo, o céu pegou fogo. E a pata disse para quem? Vocês lembram? Para quem foi que a pata falou que o céu estava pegando fogo? Vamos ver? Para o galo, né? A pata já foi logo espalhando para o galo. E depois o galo falou para... Aliás, depois que o galo saiu correndo, ela, né, o bode saiu fugindo. Todo mundo fugiu, porque imagina, o céu pegando fogo. O fogo estava caindo. Ia cair na mata, que era onde eles viviam, não é? Onde eles estavam. Então todo mundo saiu desesperado correndo, né? Quem é que quer ficar perto do fogo? Né? E aí o bode, no meio do caminho, encontrou a coruja, que foi o último bicho que foi encontrado aí no meio do caminho de toda essa confusão. E aí a coruja disse o quê? Será que a coruja teve medo? Vocês lembram? A coruja teve medo quando o bode falou para ela que o céu estava pegando fogo? O que era afinal o fogo no céu? Quando o bode disse para a coruja, né? O céu pegou fogo. E aí, foge, coruja, o céu pegou fogo. E aí, o que foi que a coruja disse? O que era que estava no céu pegando fogo? O balão. Balão de São João. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o balão. Esse costume que as pessoas tinham, né?
Agora não podem ter mais, porque as consequências não são muito legais, não é isso? Porque quando você coloca fogo no balão e ele voa, você não tem mais controle. Não é um drone que você vai controlar, né? Um carrinho de controle remoto que você vai controlar e vai, eu quero que ele fique no canto, eu quero que ele caia no mar, eu quero que ele caia no rio. Não. O balão, né? O balão de São João, antigamente, agora é proibido, muito proibido, mas antigamente se colocava fogo, se soltava, era um espetáculo até que bonito, mas as consequências eram muito graves, porque poderia cair em cima da casa de alguém, poderia cair numa mata que tivesse seca, e aí o fogo, né, iria se espalhar, que era o medo dos bichos. Olha só, os bichos tinham medo. Por quê? Porque eles já, com certeza, no São João passado, né, dos anos anteriores, eles perceberam que quando o balão, né, pegava fogo, ele ia cair na mata. E a coruja ficou sabendo que era um balão. Por que vocês acham que a coruja ficou sabendo que era um balão? Ó, a última pergunta. O que aconteceu no final da história? Vocês lembram? A coruja disse pro bode que era um balão de São João, né? Por quê? Vocês acham que a coruja sabia que era um balão de São João? Será que é pelo fato dela voar? Né? Então, a coruja percebeu que era um balão de São João. E aí, o que foi que ela disse? Que era um balão de São João e o bode queria o quê? Apagar o fogo. Quando o balão caiu, eles tiveram logo essa ideia de apagar o fogo. E aí, eles resolveram colocar pendurado, né? Lá onde tinham as bandeirinhas. E aí, eles deram viva a São João. Certo? Então eles tiveram uma atitude muito legal, que foi a atitude de apagar o fogo e depois pendurar o balão de São João. Então assim, o correto hoje não é mais acender o balão e soltar no céu. Você tem que, se você vê um adulto querendo fazer, diz logo lá para ele, olha, não pode, porque as consequências são graves, pode cair na casa de alguém, pode cair por cima de alguém, pode cair numa mata que esteja assim um pouco de seca, porque nesses tempos agora quase não chove, não é? E aí a mata com certeza está seca e aí vai queimar tudo. Então o balão de São João hoje ele é muito bonito, pendurado junto com as bandeirinhas, ó, como nós temos aqui no nosso cenário, não é? E colocado junto com as bandeirinhas e assim uma quantidade de fitas embaixo dele para representar o fogo. Mas hoje a gente só representa, a gente não coloca mais fogo no balão. Tá bom? Então o final da história foi feliz. Por quê? Porque eles resolveram pendurar o balão de São João, né? Então a festa tem que ficar bonita, então a gente tem que se adaptar e fazer com que a festa fique bonita de uma maneira segura, de uma maneira correta, tá certo? E isso também vale para as fogueiras, tá? Nessa época de pandemia, a gente não pode estar acendendo fogueira porque as pessoas, tem muita gente aí se recuperando e esse vírus, ele ataca a respiração, não é? E se tem muita fumaça, a gente passa a não respirar bem. Então, é outra questão que a gente tem que pensar um pouco, tá? Essa questão da fogueira. Tá, muito bem. Mas esse texto, vocês perceberam que é um diálogo? Que a gente conversa, os bichos conversam uns com os outros? Perceberam? Muito bem. Então, esse texto, ele é, ó, fogo no céu. Eu contando para vocês, vocês percebem que é um diálogo, né? Eu falo, o bode falou para o rato, né? Mas se você pegar esse texto e for ler, né? Tá só ali as letrinhas, como é que você percebe que é um diálogo? Eu trouxe aqui ele escrito para vocês, sem estar lá na página do livro, tá? Lá eram as páginas do livro que foi escaneada. Agora eu vou mostrar para vocês o texto sem estar lá nas páginas, ó. Mari e Eliardo França, né? Olha só. Aí a primeira parte do texto. O bode falou para o rato. O céu pegou fogo. O rato falou para a pata. O céu pegou fogo. A pata falou para o galo. O céu pegou fogo. Fugiu o rato, fugiu o galo, fugiu a pata, fugiu o bode. O bode viu a coruja e falou: corre, coruja, o céu pegou fogo. O fogo vai cair na mata. E a segunda parte do texto. A coruja viu o céu e falou:
o fogo é um balão de São João. O bode falou, um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão. O fogo não pode pegar na mata. O balão caiu, o bode apagou o fogo e pendurou o balão. E todos deram vivas a São João. Para eu perceber que aí existe um diálogo, existem alguns sinais que eu uso, alguns sinais de pontuação que eu uso, que eu falei lá no início da aula, lembra? Então, esse sinal, eu vou marcar eles aqui para vocês, ó. Olha só, tá aparecendo um círculo ao redor desse primeiro sinalzinho aí, ó. No final da primeira frase, o bode falou para o rato. Olha só, não apareceu um círculo aí? Pronto. Agora vai aparecer no segundo, ó, 2 pontos. Você percebe 2 pontos, um pontinho em cima e um pontinho embaixo, tá? São os 2 pontos. Olha só, onde tiver 2 pontos vai aparecer um círculo, ó. Viu? Pronto. Então esses são os 2 pontos, tá? E também tem um outro sinal que eu quero que eu vou destacar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Olha só, esse sinal aí, ó, tá vendo lá o quadradinho vermelho? De novo, onde tiver esse sinalzinho aí, eu vou mostrar para vocês. Pronto, olha só, viu? Alguém sabe o nome desse sinal? Lá eu falei que eram os 2 pontos, né? Ficou fácil. Agora esse tracinho aí, no início dessas frases aí que vocês viram que eu destaquei em vermelho. Como é o nome desse sinalzinho? Travessão. Quando vocês ouvirem falar em travessão, é esse tracinho bem aí no início da frase. Os 2 pontos, para que ele serve? Lá no texto você percebeu. Ele é comum, né? A gente usa os 2 pontos ao final de um trecho narrativo para anunciar a fala de um personagem. Então percebam que lá no texto, toda vez que ele apareceu, disse assim: o bode falou, 2 pontos, né? A pata falou, 2 pontos. A coruja falou, 2 pontos. E logo depois dos 2 pontos, nós temos a outra frase com o travessão. Bem aí o travessão embaixo. Então, todas as vezes que no texto o céu pegou fogo, tem os 2 pontos, logo depois, na próxima frase, você percebe o tracinho que nós chamamos de travessão, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem um diálogo, né, isso indica o diálogo, né? Esses 2 pontos juntos, os 2 pontinhos e o travessão, você vai ter um diálogo, ou seja, uma conversa, né? As pessoas, os personagens, os animais, no caso da nossa história, estão conversando, tá? Eles estão conversando. Então, toda vez que vai começar a fala de alguém, ele começa com o travessão, tá certo? Então, para que serve o travessão? Olha aí de azul. Indica o início da fala dos personagens no texto, né? Nos textos que tem diálogos. O que é diálogo? Conversas, tá bom? Então, todas as vezes que você pegar um texto e você vê os 2 pontos e você vê o travessão, você já está sabendo que ali é um diálogo, ou seja, uma conversa, tá? Os personagens estão interagindo um com o outro. E os 2 pontos é sempre no final do narrador, da fala do narrador. Tá? Então, existe um narrador nessa história, né? O céu pegou fogo. E aí, cada final da fala do narrador, que ele vai indicar que alguém vai falar, se usa os 2 pontos. E aí, logo depois dos 2 pontos, você já vê o travessão. Por quê? Porque já é a fala do personagem, tá? No nosso caso aqui, né, da nossa história, são os bichos, tá? O travessão também, ele pode aparecer em um mesmo parágrafo para separar a fala do personagem com a fala do narrador, tá? Então, esse texto que nós lemos agora, ele é uma narrativa, né? Ou seja, ele tem um narrador que conta a história, né? E esse narrador, toda vez que ele vai indicar que um personagem vai falar, ele coloca o travessão, tá certo? Para a gente ver melhor, né? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, um pedacinho do texto. Já lá no finalzinho, quando o bode encontra a coruja, né? A coruja viu o céu e falou. O fogo, ó, a coruja viu o céu e falou. 2 pontos. Tá vendo?
o fogo é um balão de São João. Aí, o fogo é um balão de São João, é a fala da coruja. Eu já sei que é a fala da coruja. Por quê? Porque tem o travessão. Então, eu já sei que bem aí no travessão começa a fala da coruja. E lá no final tem um pontinho final, porque encerrou a fala da coruja, tá? Aí vem o narrador novamente. O bode falou. Aí 2 pontos. Então, o narrador está dizendo que o bode agora a próxima frase é a fala do bode, tá? Então, o que o bode falou logo depois? Um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão. O fogo não pode pegar na mata. E aí ele termina com um ponto de exclamação, né? Ele tá assim eufórico, né? Porque vai indicar aí emoção, né? Ele diz assim, um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão, o fogo não pode pegar na mata. Os bichos têm mais cabeça que o ser humano, né? Os bichos estão preocupados com a casa deles, né? E o que a gente vê muito agora é muito desmatamento e muita queimada, né? Então aí o balão caiu. Então vejam que aí nesse trecho bem aí do texto eu percebo onde é que termina a fala do narrador e onde é que começa a fala do personagem, tá? É como se ele tivesse... Vocês já viram revistinha em quadrinhos? Que tem aquele balãozinho de diálogo? Pronto. Aí é como se fosse aquele balãozinho lá, que aquele balãozinho ele indica que o personagem está conversando, não é? Então esse ponto de travessão aí, ele está indicando que o personagem está falando, tá certo? Muito bem. Se você pegar o livro, ó, pega lá o livro de vocês, esse aqui, ó, do 3º ano. Lá na página, vou mostrar aqui para vocês, hora da atividade. Livro de língua portuguesa, ó, lá na página 50 a 51. O meu, ele é um livro do professor. Mas o de vocês, a página é bem grande, vocês vão perceber, olha só, na página 50, você vai perceber uma atividade que fala sobre os 2 pontos e sobre o travessão, tá certo? Fica aí como dica para você fazer em casa, com a mamãe, com o papai, com a tia, com quem orienta você aí na atividade, ok? Muito bem. Então agora, só lembrando um pouquinho, falamos sobre o travessão, sobre os 2 pontos, né? Eles são fundamentais para eu reconhecer quando numa narrativa existe o diálogo, tá certo? E falamos também a história do balão, né? A história do perigo que se é soltar o balão, né? O balão de São João, que antigamente se botava fogo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Não saia de casa. Se sair, máscara, álcool nas mãos. O abraço, ele tem que ser só de coração, só um oi e um tchau, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. A nossa 12ª aula de português, a turma do 4º ano, e aqui vocês já conhecem a professora Mocinha, né? Então, hoje nós vamos falar de acento agudo e acento circunflexo, certo? E nós vamos falar também das paroxítonas. Então vamos lá, peguem o livro de vocês aí, o livro de português, e vamos lá para a nossa aulinha de hoje, certo? Abram aí na página 94. Então, nós vamos ver aí caminhos da língua, acento agudo, acento circunflexo e acentuação das paroxítonas. Eu vim até aqui, ó, acento agudo, acento circunflexo no meu chapéuzinho aí para vocês não esquecer desses 2 acentos, que é muito importante para a nossa ortografia e a escrita das palavras, certo? E identificar as paroxítonas, tá? Que são as palavras paroxítonas, que é a acentuação, tá? Então, vamos lá. A vogal A é acentuada com acento agudo, ela é usada, tá? Apenas em palavras para marcar a sílaba tônica. Por exemplo, vamos ver a palavra
Ó, água, acento agudo no primeiro A, água. E ela dá o som aberto da palavra. Água, você vê que abre bem a boca, por quê? Porque é um acento agudo que vai dar o som aberto da palavra, certo? Ó, sabiá, se não tiver o acento agudo em cima, fica como? Sabia. Isso, então, sabiá. Olha só a importância do acento agudo, né? E aqui nós temos outra palavra, palácio. Se não tiver o acento agudo lá na palavra palácio, fica palácio. Então, é importante o acento agudo para dar o som aberto da palavra e da sílaba, identificar a sílaba tônica, certo? E o que é sílaba tônica, professora Mocinha? É a sílaba mais forte da palavra, ok? Então, vamos lá. Mágico. Ah, vocês lembram do mágico lá do Aladim, né? Então, mágico tem a letra A acentuada com acento agudo, senão fica mágico. A pronúncia fica, não soa bem, né? Então, mágico. E nós temos a outra palavra, dócil, tá? Com acento agudo também. Ah, mas professora, só na letra A? Não. O acento agudo é para identificar a sílaba mais forte da palavra e outra coisa, para ver o som aberto, você ouvir bem o som aberto de uma palavra. Você pronuncia com a boca bem aberta que o som fica aberto, né? Então vamos lá. Alibaba, lá da historinha, né? Aladim e a lâmpada maravilhosa. Tinha um Alibaba, Alibaba. Senão vai ficar como? Alibaba. Isso, então, Alibaba, né? Vamos prestando atenção aí na acentuação das palavras. E o acento circunflexo, falei do acento agudo. E o acento circunflexo, que é esse outro acentozinho, que é um chapeuzinho, né? Então, esse acento circunflexo é o contrário do acento agudo, que dá o som aberto da palavra. Mágico, dócil, Alibaba. Agora eu vou pronunciar algumas palavras com o acento circunflexo. Observe a diferença, vocês vão identificar. Vamos lá. Eu tenho uma palavra gênio. Olha a pronúncia, saiu um pouco assim nasal, né? E a minha boca não abriu quando eu disse Alibaba, né? Abre bem a boca, sai uma palavra bem mais, né, limpa o som, né, da palavra. Então, gênio, gênio, como se fosse pelo nariz, é o som fechado, né? Então, é o acento circunflexo que dá esse som fechado na sílaba da palavra. Vamos ver outra aí. Ó, a palavra prêmio, prêmio, a gente pronuncia, é como se estivesse saindo do nariz. Falem aí essas duas palavras que eu botei agora aí para vocês. Viram, né? Como se estivesse saindo pelo nariz, porque fecha. Então, o acento circunflexo dá o som fechado. Ônibus, olha a boca, ó, né? Já no acento agudo, abre a boca mais. E no circunflexo, você fecha e sai nasal. Vamos lá. Outra palavra, câmera, nasal. Vão pronunciando aí essas palavras aí. Essas palavras que vai surgindo aí, vão pronunciando, para vocês verem, né? Aqui tem outra palavra, pêssego, P, né? Pêssego, som fechado também, então, acento circunflexo, certo? Vou pronunciando essas palavras, com acento agudo e acento circunflexo. Bom, aí nós vamos para essas palavras bem aqui, ó. Observe aí no livro de vocês. Na questão de número 1, aí do livro de vocês, ó. Nessa palavra época, a pronúncia a boca, vocês veem que, né, abre mais. E nessa outra aqui, ó, fechado. Outra palavra, o som, né, história. Essa outra, ó,
nariz. Vão falando aí, vão, para vocês, né, ver. Câmera e máquinas. Aberto, né? Então, vamos lá. Aí, na letra A. Na letra A, nós temos, na primeira, lâmpada, você pronunciou a palavra lâmpada. Você pronunciou o som representado pela vogal E, da mesma maneira das duas palavras. Então, aqui, na primeira lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal E, da mesma maneira das duas palavras. Vamos ver qual é a outra palavra. Época. Prêmio tem o mesmo som? Não. Por quê? Porque é de época tem o som aberto, certo? E lá no prêmio, letra E da palavra prêmio, tem o som fechado, certo? História também tem o som aberto, história. E a palavra ônibus tem o som fechado, né? Então vamos lá, eu já comentei isso para vocês, vamos lá para a resposta da letra A. Então, ó, na palavra época, o som representado pelo E é aberto. E prêmio, o som lá é o quê? Fechado, exatamente. Então, na letra B, na segunda lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal O da mesma maneira das duas palavras. Por exemplo, do vogal O, ônibus, você pronunciou, né, a palavra em história. O som do O de história é o mesmo som do O do ônibus? Não. Por quê? Exatamente. História, o O é acentuado com acento agudo, dá o som aberto. E lá do ônibus, na letra O, vai dar o som fechado. Exatamente. Vocês descobriram, né? Estão aprendendo. Então, e lá na letra C? E nas palavras da terceira lâmpada, a última lâmpada, câmera e máquinas. A vogal A foi pronunciada da mesma maneira da palavra câmera e máquina? Vocês já sabem de qual isso aí, né? Não, né? Então, a mesma coisa. Câmera, A, com acento circunflexo, som fechado, e máquina, agudo, som aberto. Você fala com a boca mais aberta, certo, né? Então, vamos lá. Nessas palavras, aparecem alguns sinais sobre as vogais? Aparecem? Esses sinais são o quê? Que a gente chama? Acentos. E quais são os acentos que nós estamos falando? Ó, acento agudo e acento circunflexo, certo? Tudo bem. Então, era essa aí a atividade do livro, né? Então, nós vamos ver que, ó, todas essas palavras que são acentuadas, né, elas são a sílaba mais forte de uma palavra, tá? Às vezes, elas podem vir acentuadas, mas nem sempre. Às vezes, na pronúncia, você identifica, tem que ter esse cuidado de identificar qual é a sílaba mais forte na palavra, porque nem sempre ela vem acentuada, certo? Então, vamos lá. Ó, aqui tem no livro de vocês também, na página 97, tem o Aladim, lembra do Aladim? E o mágico lá. Gênio, vocês vão separar as sílabas dessas palavras e identificar a sílaba mais forte. Então, a sílaba mais forte da palavra gênio, nil é mais fraco, né? Então, a palavra mais forte é gênio. Genial, pronuncia mais fraco, ao, né, é mais forte. Mágica, ó, subir, chica, né? Então, a sílaba mais forte, certo? E a palavra magia, olha, ó, magia, então a sílaba mais forte é G, exatamente, a sílaba mais forte, magia, tá? Então, acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em T, tá? Ãos e is, certo? Então, observando as palavras acima, é possível dizer que todas as sílabas tônicas têm acento. O que é que vocês acham?
acabei de dizer para vocês, que nem todas são acentuadas, né? Que nós vamos identificar quando pronunciamos, quando nós falamos, né, a palavra e a gente pronuncia. Magia, não é acentuada, mas na pronúncia, ó, ma, você conhece bem, começa fraquinho, ó, magia, cai, magia, certo? Então, não é acentuada, mas não, pois a sílaba que não tem acento, como as palavras genial e magia, olha só, viu? Então, então, essa é a nossa atividade aí do livro, certo? Mas eu não podia deixar de falar com vocês também sobre as nossas festas juninas, né? Que também tem várias palavras, comidas típicas, que são também acentuadas, tá? Com acento agudo, com acento circunflexo. Qual? Vatapá. Vocês gostam de vatapá? Tem acento agudo. Vatapá. Acento agudo no último A, certo? Então, nós temos arroz doce, ó, não tem o acento, mas pela pronúncia a gente vê que é o som fechado, doce, arroz doce, a sílaba mais forte, né? Então, ela não é acentuada, mas a sílaba mais forte é do, certo? E aí, eu trouxe para vocês, né, como em festas de Santo Antônio, São Pedro e São João, tem Bumba Meu Boi, tem bandeirinha, tem barracas. Olha aqui a barraquinha que eu trouxe para vocês, com cardápios, comidas típicas, né? E aí nós vimos lá o que? A Catirina, que desejou comer a língua do boi, né? E o que foi que aconteceu? Teve uma confusão que depois se transformou numa festa, né? Que eu falei para vocês. E aí, nessa festa, vocês vê o boi, ele tem a fileirazinha dos caboclo real, brincando, né, no cordão, tudo arrumadinho. E como é que a Catirina chega lá no boi, lá para se apresentar, ela vem obedecendo ordem, tudo no lugarzinho direitinho? Não, o que que acontece? E aí, o que que a gente pode ver, ó? A gente pode ver, ó, vou mostrar bem aqui no vídeo para vocês, ó. Observem aí como é que eles vêm, ó. Observem. Lá vem quem, ó? Aqui, ó, a Catirina, né? Vem o que? O folharal, a burrinha, ó. Todos vêm. E aonde é que está o restante dos brincantes do boi? Aguardando a hora para entrar. Tudo organizado, né? E a Catirina, a burrinha, o folharal, o amo, né? Vem junto com o pessoal que vem organizado, os caboclo real, né? Que vem no cordão para brincar. E aí chega quem? O folharal, entra lá a burrinha aqui, olha aqui esse outro aqui, e aí eles chegam, entram na festa, invadem, né, o espaço. Por quê? Porque eles não têm uma orientação e não seguem assim um padrão para eles. Ó aqui, ó, as burrinhas aqui, ó, tudinho, né? E lá vem o boi, né, o pessoal tudo organizadinho. Então, esse folharal que entra sem essa organização é chamado de catrevagem, tá? Folharal, a burrinha, cabeça de lata, né, que tem também. Então, eles entram, a Catirina, a burrinha, o folharal, cabeça de lata, né, eles entram todos de forma aleatória. Então, esse pessoal que entra de forma aleatória é que são chamados de catrevagem, tá certo? E muitas vezes a gente vê no falar, no linguajar normal da gente, né, no convívio, a palavra catrevagem, né? Mas é isso daí, é porque não segue um regulamento, eles entram sem ter nenhuma organização, certo? E aqui eu trouxe para vocês ver aqui a nossa barraquinha, tá? Barraca do milho. Aqui tem um cardápio, tá? Aqui nós temos a logo. Isso aqui era do nosso São João da Parnaíba, que todo ano tem, só esse ano não tem, por quê? Por conta da pandemia. Certo? Então, é essa aula aí que eu quero mostrar para vocês. Aproveito para vocês conhecer o que é a catrevagem, quem é? Folharal, cabeça de lata, a burrinha, né? E olhem lá, vejam lá a outra parte dos brincantes.
todos organizados, né, seguindo aquele padrão, certo? Então, nossa aula é essa de hoje, espero que vocês tenham gostado e na próxima a gente se encontra aqui para nós ver a nossa próxima aula de português, tá bom? Vão se cuidando, tá? Não esqueçam, lavar as mãozinhas, tá? Da mesma forma que a gente já vem fazendo. Beijo, tchau! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão aí todos animados, né? Com esse mês de junho, é mês de muita animação e tem compadre aí de olho na nossa aula. Vamos ver quem está ligadinho aí na nossa aula hoje. Olha aí, quem está ligadinho hoje é o nosso compadre Manassés e o Cauã Lucas, ó. Um beijo para vocês, meus compadres, lá do Benedicto dos Santos Lima. Isso mesmo. Gente, e tem mais aí, né? Tem aí o Rauã, o compadre Rauã e a comadre Letícia Almeida, lá da escola São Francisco dos Capuchinhos. Gente, ó, obrigada pela participação de vocês nas nossas aulas. Estou vendo que estava todo mundo aí ligadinho no quiz, né? Espero que vocês tenham acertado. E nós vamos agora fazer aí um momento saudade, né, gente? Vamos imaginar aí como estaríamos agora se estivéssemos na escola. Separei aqui algumas fotos. Gente, deu tanta saudade. Olhem aí, se estivéssemos nesse período na escola, né? Estaria a nossa escola toda enfeitada de bandeirinhas, né? Já teremos feito aí bandeirinhas. Ai, que coisa gostosa, né, gente? Olha aí as comidas típicas, tudo isso a gente fazia, não é? A escolha da rainha junina, pescaria, enfim. Quero aproveitar e mandar um super beijo pro pessoal da EJA, né? Essas fotos aí são alunos da EJA que também estão ligados nas nossas aulas aí na TV, ó. Um super beijo para vocês também. Mas esse ano, gente, é tudo em casa. O fato de nós estarmos em casa não quer dizer também que a gente não vá se divertir, não é verdade? E já tem gente aí se divertindo muito em casa. Olha aí, gente, vou compartilhar com vocês o vídeo do Jean Carlos e da Maria das Dores, né, dessa super mãe. O Jean é do 5º ano, do José Alexandre, aí a professora Leidimar compartilhou com a gente esse vídeo aí que eles estão, ó, se divertindo em casa. Vamos assistir? Que legal, não é, gente? Parabéns, ó. Amei o vídeo de vocês. Muito bom mesmo, é assim mesmo, gente. É não deixar aí o desânimo bater, é se animar, se divertir, mesmo em casa. A gente pode estar aí curtindo juntamente com a família, não é? E eu gostaria de mostrar também para vocês essa imagem aí, gente, é do Grupo Cultural Estrela Cadente, né? Esse boi aí, essa foto foi tirada ali no quadrilhódromo, né? Os grupos culturais aí da nossa cidade. E a história deles é bastante assim interessante, né? Esse grupo cultural, ele foi fundado no dia 26 de junho de 2006, já tem um tempinho, né? E olha como foi que ele surgiu. Ele surgiu do sonho de uma criança, que nem você. Naquela época, um grupo de crianças fabricaram um boi com pedaços de gravetos, olha aí.
né? A gente também fazia de caixa, né? Eu lembro, eu também aprontei muitas dessas coisas assim. E eles usavam os baldes como tambores e os chapéus de palhas eram enfeitados com tala de coco e papel de seda. Olha aí, o bom é dar asas à imaginação. E esse sonho de criança se transformou aí nesse grupo cultural que é o Estrela Cadente. E anotem na agenda aí, tá, gente? Live do Bumba Meu Boi Estrela Cadente no dia 3 de julho. Ninguém pode perder, vai ser assim uma noite inesquecível. Quem ainda não está seguindo aí o Instagram da Secretaria de Cultura, tá aí, ó, Cultura PHB, tá certo? Procura seguir, que é para você ficar ali atualizado de tudo que vai ter para você acompanhar aí esse São João dentro de casa. E só para dar assim um pouquinho de vontade aí de assistir essa live, vamos assistir aí uma pequena apresentação do Estrela Cadente. Simbora, meu lindo Rex. Gostaram? Então não vamos perder essa live, né, do Estrela Cadente. Meus amores, agora, a partir de hoje, nós iremos trabalhar com algumas questões que não estão no nosso livro didático, tá certo? E que questões são essas? Esse ano é ano de SAEP e Prova Brasil. E o que é isso, professora? O SAEP é o Sistema de Avaliação Educacional do Piauí. Qual é a função, qual é o objetivo, né, desse sistema? Já disse que é um sistema de avaliação. Então, ele busca observar o desempenho de estudantes por meio de testes padronizados, né? Então, para todo o Piauí, né, há um padrão aí nesses testes. E a Prova Brasil também é uma avaliação, né, para diagnóstico, só que em larga escala.
Como o nome já diz, é uma prova Brasil, não é? Já é a nível nacional, que é desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né? O MEC. Então, nós iremos trabalhar nas nossas aulas, né? Acredito que os professores também na sala de aula já devam estar trabalhando, né? Nós providenciamos aí uma apostila para vocês, se vocês ainda não receberam, vão receber. Se já receberam, então estejam aí com elas em mãos, tá bom? Para a gente estar trabalhando com essas questões. Compreendido? Então, vamos lá. A primeira questão é esse texto, né? O disfarce dos bichos. Vamos acompanhar a leitura. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Já ouviram falar nesse bicho? Ele é tão parecido com um galinho que pode ser confundido com um graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. O cientista inglês foi quem descobriu esse mimetismo, né? Ele passou 11 anos, olha aí, gente, né? Na selva amazônica estudando os animais. Ó, gente, tá aí o que é o mimetismo, né? Olha aí o bicho-pau, vejam como ele se parece, né? Super parecido realmente aí com um galho. Quando ele está aí no meio, né, de uma floresta, quase não vai ser percebido, não é? Porque a semelhança com o galinho seco ela é muito grande. Então, esse mimetismo é esse mecanismo, né, que algumas espécies têm, que elas imitam a outra, não é? Bem legal. Agora vamos à questão aí desse texto. A gente vai trabalhar sempre com esse, tem D1 aqui, não é? E o que é esse D? São descritores, não é? Então, o que são esses descritores? É aquilo que eu quero que você, eu quero que você desenvolva uma habilidade, é o objetivo que eu quero alcançar com você após a leitura desse texto, tá certo? Então, o que é que eu quero agora após você ler esse texto? Eu quero que você localize informações explícitas no texto. E o que é essas informações explícitas? É uma informação que está clara, né? Que ela está ali bem fácil de ser encontrada no texto. Então, com base o que a gente acabou de ler, vamos responder? O bicho-pau se parece com... Aí você vai escolher somente uma opção. Florzinha seca, folhinha verde, galinho seco ou raminho de planta? Respondam aí. Vou dar aí um tempinho para vocês pensarem. Isso, muito bem. Para quem marcou aí galinho seco, show de bola. Vamos ver aqui no texto, gente, Tá bem aqui, Um galinho seco e ele virou bicho, não é? Bem no começo, Então é uma informação que está bem clara, né? Está bem acessível aí pra gente que está lendo aí o texto, Parabéns novamente para quem estava atento à leitura do texto. Vamos para o outro. Agora é o da boneca Guilhermina. Vamos ficar atentos à leitura. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também, faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi, eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento.
Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Que legal, né, gente? Essa boneca aí, Guilhermina. Então, vamos prestar atenção aí à atividade, ao descritor, né? Agora nós vamos trabalhar com o descritor 6. E o que é que ele quer de nós, né? Que eu identifique o tema de um texto, tá certo? Então, a segunda questão é: o texto trata principalmente, que nós acabamos de ler, das aventuras de uma menina, das brincadeiras de uma boneca muito especial ou do dia a dia de uma menina. O que vocês acham? Isso, quem marcou aí, ó, de uma boneca muito especial, né? O que é que a gente pode observar no texto, gente? Vamos aí, ó, que em todo momento ela está falando da boneca, e ela é uma boneca especial, né? É uma boneca que na hora de dormir reclama, dorme a noite inteira, né? Faz xixi, faz cocô, ainda diz que tá com sede no meio da noite, né? Então, assim, ela descreve aí toda, né, a rotina, digamos assim, dessa boneca. Então, o texto está falando dessa boneca que é muito especial, tá certo? Vamos para o próximo texto. Thalita. Thalita tinha a mania de dar nomes de gente aos objetos da casa. E tinham de ser nomes que rimassem. Assim, por exemplo, a mesa para Thalita era Dona Teresa, a poltrona era Vó Gordona, o armário era o Doutor Mário, a escada era Dona Ada, a escrivaninha era Tia Sinhazinha, a lavadora era Prima Doura e assim por diante. Os pais de Thalita achavam graça e topavam a brincadeira. Então, podiam-se ouvir conversas tipo como essa: filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da tia Sinhazinha? É pra já, papai. Espere sentado na Vó Gordona, que eu vou num pé e volto no outro. Ou então, que a amolação, Prima Doura, está entupida, não lava nada, precisa chamar o mecânico. Ainda bem que tem roupa limpa dentro do Doutor Mário, né, mamãe? E todos riam. Gente, que engraçado, né? Já pensou se a gente ficasse dando nomes assim como ela para todos os objetos na casa? Você já fez isso? Eu nunca fiz, né? Já seria uma confusão, né, gente? Todo mundo teria que aprender junto também esses nomes. Então, vamos lá para a questão. Então, no descritor 4, o que é que está querendo? Que a gente vá deduzir, né? Inferir quer dizer deduzir uma informação agora implícita no texto. E o que quer dizer implícita? Que ela não está clara. Ela não é explícita, como a da atividade passada, da questão passada. Ela não está clara, mas ela está ali direcionando para que a gente tenha a resposta, diga a resposta correta. Então, vamos lá. A mania de Thalita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela é curiosa, exagerada, estudiosa ou criativa. O que vocês acham? Será que ela era curiosa? Acho que não, né, gente? Exagerada? Não sei. Vamos ver aí qual é a resposta, se acertaram. E isso, gente, ela era criativa, não é? Tinha que ter muita criatividade para dar nomes aí para todos, né, os móveis e ainda rimar, não é? Ainda tinha esse detalhe. Ainda tinha que ser rimando. Muito bem aí para quem acertou. E vamos aí para mais um texto. A raposa e as uvas. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia, pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar minha boca.
E de um salto, a raposa tentou sem sucesso alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira dizendo: aposto que essas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias, né, gente? A raposa aí não conseguiu e ficou depois se desfazendo, né? Eu aposto que as uvas estavam verdes, né? Nem ia valer a pena, não é? Então vamos lá. Nessa questão nós vamos trabalhar com o descritor 11. E o que é que ele espera que a gente faça, né? A gente vai distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Por exemplo, aí nós temos a frase que expressa uma opinião é... Qual é a frase que a raposa ela não está ali dizendo um fato, ela está expressando uma opinião. A raposa passeava por um pomar, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas, a raposa afastou-se da videira, ou aposto que essas uvas estão verdes. Vocês acham aí qual é a opinião que está sendo dada? Vamos aí pensar. Isso, aposto que essas uvas estão verdes. Muito bem, não é? Isso aí foi a opinião que ela deu para, na realidade, justificar porque ela não tinha conseguido, né? Meus amores, então por hoje é só. Tá certo? Mas na próxima aula nós iremos trabalhar com outros textos e com outros descritores, tá certo? Para quando chegar aí o SAEP, a provinha do SAEP, da Prova Brasil, ó, todo mundo esteja aí 10, tá certo? E juntamente com os professores, né? A gente também aguarda e espera que os professores também, se já não começaram, que comecem a trabalhar essas questões, né? Para as crianças estarem aí bem familiarizadas quando chegar o momento dessa avaliação. E o que nós fizemos na nossa aula hoje? Nós conhecemos o grupo cultural Estrela Cadente, não foi? Lembram aí do boi? Resolvemos algumas questões, né? Já nos preparando para a prova Brasil e para a prova do SAEP. Meus amores, não esqueçam, se cuidem, fiquem em casa, ó. Um beijo para vocês. E a escola, ó, ela não parou, viu? Ela apenas se multiplicou nos lares. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós temos uma surpresa. Alguém aqui já foi para o mercado? Já foi para uma quitanda? Para uma mercearia? Para um supermercado? Ou para uma bodega? Ah, então eu vim convidar vocês comigo para ir ao mercado. Comigo fazer compras. Vem comigo! Quem quer ouvir a nossa história? Venha comigo e não se demore. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá, bem junto de mim. A nossa história de hoje é uma história bem interessante. É a história de uma menina que recebeu um convite da mãe dela. A mãe dela é a Dona Ana. A Dona Ana, um belo dia, fez uma lista de materiais para a filha dela, Mariana, ir para o mercado. Ah, mas a Mariana, ela é uma criança muito inteligente e ela gosta muito de usar a imaginação. Então, vem comigo e a Mariana ao mercado. E a nossa história de hoje diz: fui ao mercado. Eu sou Mariana, gosto de passear. Minha mãe, sabendo disso, para o mercado me mandou comprar. Fez uma lista enorme, gigante,
com o que estava faltando. Só esqueceu que quando saio de casa, com os bichos vou falando. E adivinhe só quem eu encontrei pelo caminho. Eu tenho certeza que vocês também encontram. Adivinhe só, a formiga. E eu encontrei a formiga, convidei a formiguinha para me acompanhar. Avisei para a coitadinha, adivinhe só, nada de brincadeira quando lá chegar. Mas não falei brava não, para ela não se assustar. Fiz até carinho nela, para a amiga não se formigar. Vocês sabem o que é formigar? É se mexer, é rebolar, é não ficar parada no lugar. Percebi que a conversa foi em vão. Onde já se viu formiga obedecer? De jeito nenhum. Logo que cheguei ao mercado, a formiga começou a mexer. Mexeu daqui, mexeu dali. Era tanta formigação que eu já estava assustada. Observando o alvoroço da formiga no lugar, disse sorrindo para ela: amiga, nada de brincar. Mal terminei de falar, adivinhe o que aconteceu? Ela, toda retorcida, veio me convidar. Quero em prosa e verso, rimar sem conversar. Ela me convidou e eu aceitei. Adivinhe só. E eu, mais que depressa, cada nome fui falando. A danada da formiga, contudo, foi rimando. Adivinha a primeira rima que ela fez com o meu belo corpo? Ela rimou pé com café. Que interessante! Ah, mas nada ela deixava no lugar. Ela deu um salto incrível na minha coxa, que rimou com batata roxa. Mas que depressa comecei a me formigar. Me formiguei, me formiguei, me formiguei, porque agora ela estava formigando bem próximo ao meu bumbum e rimando bem depressa, rimou com girimum. Você sabia que a gente também pode chamar girimum de abóbora? É, tem gente que chama de abóbora, mas eu chamo de girimum para rimar com bumbum. Essa formiga era sapeca demais. Ela ficou na minha cintura. Remexeu, remexeu e rimou com rapadura. Vocês gostam de rapadura? É doce. E existe lá no mercado que eu fui comprar. Tem muita rapadura. Ai, que linda! Essa formiga formigava de verdade, gente. Adivinhe só, ficou na minha mão. Deu um formigaço e rimou com mamão, que também rimou com melão. Nossa, melão e mamão rimou. A nossa formiguinha, que ela era muito engraçadinha. Não ficou quieta ainda. Adivinhe só. Fez um belo formigão na ponta do meu nariz, ó. E adivinhe? Nariz, ela rimou com giz e escreveu de montão tudo o que eu precisava naquele mercadão. Mas ela não ficou por aí, não. Adivinhe só, ela ficou no meu olho. Ai, 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 ai. E adivinhe? Rimou com repolho. Que divertido! Eu sei que tem gente que não come repolho, mas é muito gostoso. Eu já comi, é uma delícia. Mas aí
tudo que é bom dura pouco. E o nosso mercado já estava quase fechando quando tudo eu resolvi comprar. E você? O que compra quando vai ao mercado? Me diga, o que você compra quando vai ao mercado? Faça a sua lista e comece a rimar. Para outra brincadeira, iniciar. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que rime com outras palavras. Então, vem comigo rimar na brincadeira que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar uma bela brincadeira. Essa brincadeira, adivinhe, é de descobrir. Descobrir os numerais. Lembra que na nossa história tinha o jerimum, o repolho, a batata roxa, a rapadura, que pegou na minha cintura, o giz e o café. Um café delicioso, maravilha. Só que alguns números fugiram. De 1 a 10, alguns números fugiram. Você quer descobrir comigo? Não precisa nem eu te dizer, que eu tenho certeza que você vai acertar. Olha só, 1, o jerimum vai ser o 2. O repolho vai ser o 3. 4. E a batata roxa vai ser 5. 6. E a rapadura? Quem sabe qual é o próximo número que virá? É o 7. E o giz, depois do 7, o 8. O 8, aquele que a gente pode rimar com biscoito. E temos o 9. Na ponta do nariz, chegamos no 10. Aquele que você pode rimar com pastéis. Gostaram de rimar? A nossa história hoje trabalha com rima. E se você foi ao mercado, você também vai rimar. Vejam só agora o que eu vou te mostrar. Uma tarefa bem interessante, colorida. É uma tarefa que você vai adivinhar junto comigo. Vou te ensinar. Posso te ensinar? Então eu vou te mostrar como essa brincadeira vai começar. A nossa brincadeira divertida. Você pode chamar a mamãe, o papai, a titia, qualquer pessoa e pode brincar. Sabe por quê? Porque é de adivinhar. Vejam só, escreva a primeira letra no retângulo azul e a última letra no retângulo azul claro. Nós temos o azul escuro e o azul claro. E escreva quantas vezes você vai abrir a boca assim, ó, para pronunciar cada palavra. Vou fazer para você um exemplo. Vem comigo. Eu tenho a palavra jerimum, só que a gente também pode chamar de abóbora. Lembra que eu falei na história? Então, a primeira letra de abóbora é a mesma primeira letra das vogais, que são A, E, I, O, U. Convido. Então, eu vou colocar a primeira letra. A primeira letra é no retângulo azul escuro. A de abóbora. E a última letra? Abóbora. Terminou com A. De novo, tia Zezé. Você coloca o A. Vamos contar quantas vezes você abre a boca para falar abóbora. A, bo, ra. Comigo. A, bo, ra. Abóbora. 4 vezes. Pegue o numeral 4, que você já conhece, e coloque. Exemplo feito. Com certeza você vai fazer todos e vai desenhar. Só que eu vou te convidar para vir na minha venda. Sabe por quê? Porque eu trouxe algumas coisas que você viu na história e que você conhece no seu dia a dia.
Você quer ver comigo? Eu vou te convidar, eu e a Mariana, neste lugar. Vamos te apresentar. Vem comigo! Bom, viram que eu convidei vocês para o meu mercado, né? Apresentar. Então eu vou apresentar o café, que a formiga ficou no pé. Vou apresentar o girimum, que a formiga ficou no bumbum. Ah, e eu vou te apresentar a batata roxa, que ficou aonde? Na coxa. E eu vou te apresentar uma coisa doce e gostosa, a rapadura, que ficou na cintura da Mariana. Mas tinha algo que não tinha na nossa história, mas que eu coloquei aqui, que rima também com mão. Lembra que a nossa história tinha melão e mamão, mas não tinha limão? E que você pode rimar limão com coração. Apresento a você, olha só, o nosso limão, que cabe na sua mão. Então, você pode fazer um suco. E agora eu vou te convidar para comigo dançar uma música que você vai mexer o corpo inteiro. Eu tenho certeza que não vai precisar eu te ensinar, porque você já sabe, é a música da formiguinha que foi ao mercado. Vamos dançar? Gostaram de dançar? De mexer todo o corpo? Eu fiquei até cansada. Sabe por quê? Porque eu fico animada e quando eu me animo, eu me mexo, eu remexo e convido a você para a próxima história comigo ouvir e contar. Sabe por quê? Porque nós vamos ouvir uma história de um balão teimoso, que fugiu e foi lá para o céu
se transformou em uma estrela. Então, não esquece, na próxima aula, no nosso próximo encontro, traz papel. Só vou precisar de papel. Pegue 3 folhas de papel para um balão comigo aprender e eu te ensinar com o coração bater. Tchau, tchau, quem quer ouvir uma bela história. Até a próxima aula, me espere agora. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá bem perto de mim. Um beijo da tia Zezé, tchau!